pessoal! Voltamos aqui, né, com a nossa oficina de redação. Ainda dentro da aula 4, a gente está tratando das 5 competências. Vamos completar a explicação da competência 1, tá certo? Nós estamos tratando, né, do domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, focando nos desvios gramaticais. Vou pedir a vocês que curtam o vídeo, compartilhem, comentem. E o material que eu estou usando aqui vai estar anexado lá nos comentários, tá? Para que você possa ler com calma depois. Vamos tratar do paralelismo. A nossa aula não é de gramática, é de redação, mas para que vocês percebam que a matéria está interligada, tá certo? Porque o paralelismo ele vai ajudar a pessoa que lê a sua redação a compreender melhor o texto, deixar a leitura mais agradável. É um elemento imprescindível para a coesão textual. Vamos observar aqui, na própria explicação do que é o paralelismo, o próprio paralelismo acontecendo. Então, você tem aqui na primeira setinha, que diz assim: é a observância entre estruturas dentro do texto, de modo a manter a sua simetria, seja ela no âmbito da função, da sintaxe, seja no da classe morfológica, na morfologia, seja no sentido, ou seja, semântica. Então, a gente está usando aqui, tá, essa conjunção alternativa, seja, tá, para que você possa ver, ó, a mesma estrutura gramatical sendo usada. Então, quando eu digo no âmbito da função, e depois eu coloco entre parênteses sintaxe, depois morfológica, coloco entre parênteses morfologia, e de sentido eu coloco entre parênteses semântica, vocês podem ver uma relação, né, o paralelismo aí acontecendo. Isso deixa mais organizado na mente de quem lê essa explicação. Então, né, o uso dessa conjunção alternativa, seja que tem que ser usada em pares, vai aparecer aqui para organizar melhor o texto. Vamos olhar outros exemplos. Não só canta, como bolos é sua especialidade. O que acontece aqui, tá? No primeiro período, a gente vê aparecendo como núcleo o verbo. Já no segundo, né, deixa eu só voltar aqui para vocês verem, estou me referindo à frase que está com o problema de paralelismo. No primeiro período, você tem o núcleo canta, que é o verbo, e no segundo período, você tem como núcleo, tá, a palavra bolos, que é um substantivo. Então, não há um paralelismo. Se você está querendo fazer, né, a relação correta, de fácil entendimento para o seu leitor, você tem que, de preferência, usar a mesma classe gramatical. Então, podemos olhar aqui como que vai ficar essa parte sendo corrigida, olha. Não só canta, como faz bolos, tá? A gente tem aqui a equivalência dos termos. Entendeu? Para entender agora o que é o paralelismo? O nome é feio, parece uma coisa muito complicada, mas não é, tá certo? Nós temos 3 tipos de paralelismo: o sintático, o semântico e o morfológico, como nós já falamos lá em cima. Geralmente não cobram, né, essa classificação, apenas que você perceba como o seu período está sendo construído de maneira correta. Então, vamos falar do paralelismo sintático, tá? Também chamado de paralelismo gramatical. A gente vai ter que observar as funções sintáticas ou morfológicas do elemento da oração que você vai estar usando, tá? Então, quando você não usa esse paralelismo, tá demonstrando um descuido, né, na hora de você escrever, se você não se importa com a simetria, tá certo? Então, vamos ter um exemplo aqui mostrando a forma errada. A situação dos brasileiros em relação à previdência social tornou-se insustentável. Quer eles queiram que a reforma aconteça ou não, todos sairão prejudicados. A pessoa pode até questionar, mas eu entendi a mensagem que eu quis dizer. Só que, quando a gente vai fazer um texto, a gente tem que saber trabalhar exatamente as estruturas, tá? Então, você tem uma mistura aqui das conjunções alternativas também, como no exemplo anterior. Então, você tem aqui o quer, tá? E o ou, que devem ser trabalhados, ó, de forma também binária, tá? Quer, ou, tá certo? O que não aconteceu.
Então, como deveria ser a forma correta com o paralelismo? A situação dos brasileiros em relação à previdência social tornou-se insustentável. Quer eles queiram que a reforma aconteça, quer não queiram, todos sairão prejudicados, tá? Então, o leitor ele tem que perceber, né, que esses elementos de coesão, ou seja, as conjunções aqui, no caso, estão bem distribuídos dentro do texto. Vamos observar outros exemplos aqui, tá? Quando eu der a notícia, eles ficariam tristes. Esse caso aqui é que não há a correspondência verbal, tá? Então, a gente tem aqui uma alternância que não deveria ter acontecido com os verbos. O primeiro, né, período, você tem o verbo no futuro do subjuntivo. E o segundo período, obrigatoriamente, deveria estar no futuro do presente, não no futuro do pretérito, como no exemplo, tá? Vou marcar aqui para vocês, ó. A gente tem aqui no exemplo, deixa eu voltar aqui e marcar aqui para vocês. Nós temos aqui o futuro do subjuntivo, que quando a gente coloca ele, a gente obrigatoriamente tem que colocar o outro par, já que a gente está falando de paralelismo, no futuro do subjuntivo. Desculpa, no futuro do presente. E não, como foi posto aqui, ó, no futuro do pretérito. Então, só para lembrar, quem esqueceu esses tempos verbais, eu coloquei aqui, tá? Para que você possa estudar. É importante que você sempre esteja escrevendo essas tabelas para que você possa gravar. Então, quando eu trato do futuro do subjuntivo, eu estou me referindo aqui, ó. Quando eu tiver, né, no caso do verbo ter, quando eu houver, quando eu for, quando eu estiver. Isso aqui a gente usa bastante, né? Ah, mas subjuntiva eu quase não uso. Não é verdade. Nós usamos bastante na escrita. E o modo indicativo, futuro do presente. Isso aqui são as terminações. AR, ER e IR, tá? Primeira, segunda e terceira conjugação. Conjugação é um modelo que você vai seguir para você flexionar aquela palavra, certo? Então, o correto seria assim. Tem duas formas. Quando eu der a notícia, eles ficarão tristes. Ou, quando eu desse a notícia, eles ficariam tristes. Então, a gente tem que colocar os pares funcionando, tá? Para que não dê problema de entendimento. E uma outra tabela aqui para vocês conhecerem, né? Ou relembrarem do modo indicativo. O que é modo, né? Nos verbos, que a pessoa sempre fala é modo indicativo, mas o que significa isso? É a maneira como você vai se comunicar. O indicativo é o modo da certeza. Você tem certeza que você não fez, ou que você fez, que você fará ou não fará. Isso deu para entender? Então, no presente, você tem a conjugação aqui, seguindo o modelo direitinho, como eu falei. E o que seria modo subjuntivo? É a maneira da dúvida. Se eu fizer, quando eu fizer, tá? E o imperativo já é o modo da certeza. Você, quando for conversar, de que maneira que você vai conversar? É dando uma ordem ou fazendo um pedido, se você estiver usando o modo indicativo. Agora vamos tratar do paralelismo semântico, tá? Aqui a gente já vai trabalhar com a questão do sentido. Só para lembrar que, às vezes, você tem o paralelismo gramatical direitinho, né? O morfológico, mas quando você vai ler, aquilo não faz sentido. Então, por que está com problema no paralelismo semântico, tá? Vamos ver como é que a gente vai resolver os problemas aqui dentro dos exemplos, tá? Então, a gente vai ter que ter a correspondência de sentido dentro do texto que a gente está escrevendo. Uma frase sem um paralelismo. É preciso que os governantes entendam que uma mudança tão brusca como essa afetará a vida de milhões de brasileiros e crianças que vivem no país. Aqui faltou, tá? A vida de milhões de brasileiros. Na verdade, eu troquei aqui o D de lugar, tá? Desculpa aí o erro na hora de digitação. E crianças que vivem no país. Então, quando a gente lê, a gente percebe que tem um paralelismo aqui, porque a classe gramatical tá batendo, tá? Brasileiros e crianças, tá certo, pessoal? São substantivos, mas
o sentido. Cadê o sentido, tá? Porque o que a gente entende? Que essas crianças que são mencionadas aqui, elas não são brasileiras. Então, vocês estão vendo a falta de paralelismo semântico, mesmo tendo paralelismo morfológico dentro das classes de palavras direitinho? Tá ok? Então, o que nós temos que fazer para resolver isso? Aqui, eu usei o paralelismo sintático, tá? A gente colocou aqui umas conjunções para poder resolver o problema semântico. Então, nós temos aqui, ó, a frase correta com paralelismo direitinho, que nós iremos ler, tá? É preciso que os governantes entendam que uma mudança tão brusca como essa afetará a vida de brasileiros, aqui eu troquei de novo a ordem, a vida de milhões de brasileiros, quer sejam adultos, quer sejam crianças que vivem no país. Então, agora a gente conseguiu arrumar o problema. Eu disse brasileiros e especifiquei aqui a faixa etária, os adultos ou as crianças. Desculpa, os adultos e as crianças serão afetados. Eu quis exemplificar, né, o povo brasileiro e a faixa etária que eu queria destacar. Então, eu usei aqui, ó, o paralelismo sintático para poder... deixa eu tirar aqui. Para poder vocês verem a forma que a gente conseguiu construir sem esse problema de sentido que estava antes, tá certo? Vamos observar então outros exemplos aqui que também não fazem sentido. O evento durou o dia todo e algumas dores nos pés, tá? Então a gente vê que foi interrompido esse raciocínio, tá? Porque a pessoa que leu isso estava esperando algo como, né, durou o dia todo e a noite também, tá? Então, a gente teria que arrumar isso, tá? Outro exemplo. Preocupado, perguntou quanto a namorada gostava dele. Ela respondeu que gostava milhares de reais que ele tinha no banco. Até lembrou um exemplo literário, né? Que a gente comentou no nosso vídeo sobre o paralelismo na literatura. Vamos falar um pouquinho aqui também, mas esse exemplo está no outro vídeo relacionado aos aspectos formais da poesia, tá? Então, quem não viu o vídeo, dá uma olhadinha lá. Aqui nesse caso que nós acabamos de ler, o exemplo 2, também falta o paralelismo, tá? Então, não faz sentido estabelecer uma relação de valor, tá? Com a questão sentimental. O que tem a questão sentimental a ver com a questão financeira, tá? Esse é um recurso que é permitido apenas como forma literária, forma poética. Mas se aqui a gente está se referindo à redação. Quando você faz isso, você vai ser descontado dentro da competência 1 por falta de paralelismo, tá? Vai ser um desvio que você vai estar cometendo. Aí vamos ver os casos mais frequentes que acontecem. Não só, mas também. Então, se você vai usar esses pares, não só, você obrigatoriamente tem que colocar o mais também para completar aquela frase, tá? Então, uma frase sem o paralelismo. Não só corrigiu os seus erros e é a ajuda do seu grupo de estudos. Agora, com o paralelismo, não só corrigiu os seus erros, mas também ajudou o seu grupo de estudos. Um outro exemplo aqui, ó. Por um lado e por outro. Tá? Se você usar a expressão por um lado, você vai ter que depois colocar o par, por outro, tá? Para fazer o paralelismo. Então, um exemplo 100. Por um lado, eu concordo com a atitude dela. Por outro, eu acho que ela fez o que era certo, tá? Então, a gente não tem a ideia contrária que era esperada. Porque se por um lado você está fazendo uma coisa, por outro você vai fazer outra, dá essa relação semântica de contrariedade, tá? Então, vamos ver aqui como seria com paralelismo. Por um lado, eu concordo com a atitude dela. Por outro, fico preocupada com as consequências. Você concorda com o que ela falou, mas ao mesmo tempo, né? Olha a ideia contrária aí. Você vai ficar pensando na consequência que aquilo vai trazer por você ter concordado com aquela pessoa. O terceiro exemplo, quanto mais, mais, tá? Então, aqui, obviamente, a gente vai ter ideia de soma, tá? Sem o paralelismo, como ficaria a frase errada, tá? Quanto mais o vejo, talvez não case com ele. Não faz sentido nenhum, né?
Agora, com o paralelismo, quanto mais eu o vejo, mais certeza tenho que não quero casar com ele, tá? Agora o outro, tanto quanto, sem o paralelismo, exemplo, tanto foram convidados adultos e crianças. Agora com paralelismo, tanto foram convidados adultos quanto crianças. Então você será cobrado, lembrando mais uma vez que a gente está tratando da redação, dentro da competência 1, se você usar a expressão tanto, você terá que usar também o quanto, tá? Precisa perceber essa noção na hora de escrever, tá? O quinto exemplo, ora, ora, seja, seja, que a gente já tratou lá em cima. Mais um exemplo para vocês sobre esse, tá? Sem paralelismo. Ora faz os deveres, mas não faz tudo. Agora, com paralelismo. Ora faz os deveres, ora não faz. Aqui a gente completou a frase da maneira correta, com a simetria direitinho. Sexto exemplo, não e nem, tá? Sem o paralelismo, não posso contar com o patrão, provavelmente para a patroa. Agora, com o paralelismo, não posso contar para o patrão nem para a patroa, ok? E sétimo, último exemplo nessa parte aqui. Primeiro, se você vai dizer o primeiro, obviamente você tem que ter o segundo, tá? Tem muitos alunos que começam a redação primeiramente, tá, mas cadê o em segundo plano? Se você colocou em primeiro lugar, você tem que ter o segundo lugar, tá certo? Sem o paralelismo. Primeiro, porque eu não como carne. Segundo, porque eu sou vegetariana. Agora, com paralelismo. Primeiro, porque eu não como carne. Segundo, porque não quero sair com você. Tá, ok? Tratar mais um pouquinho aqui sobre o paralelismo morfológico, tá? A gente vai procurar ter a igualdade das classes gramaticais, principalmente numa enumeração, numa exemplificação, né? Muitos gostam de citar enumerações ou exemplificações nas suas redações, então tem que ter muita atenção nisso, porque se você começar a enumerar com verbos, você tem que terminar com verbos. Se for com substantivos, terminar com substantivos sempre, tá? Para que haja o paralelismo. Então, né, vamos olhar aqui uma frase sem o paralelismo. No fundo, todo cidadão sonha em se aposentar, descansar de tantos anos de trabalho, curtir a família, os netos e suas brincadeiras, as viagens sempre sonhadas. Então, o que aconteceu aqui? Tudo que está em vermelho, né, marcado aqui em vermelho, são os verbos. Agora, o que está aqui marcado em preto já são substantivos. Não houve o paralelismo morfológico, que seria todos eles estarem com os períodos, né? Já que eu comecei com o verbo, todos os períodos deveriam ter seu núcleo, os verbos, não misturar as classes gramaticais. Então, vamos ver com paralelismo como ficaria essa frase. No fundo, todo cidadão sonha em se aposentar, descansar de tantos anos de trabalho, curtir a família, brincar com os netos e suas brincadeiras, fazer as viagens sempre sonhadas, tá? Então, a gente pode perceber que o paralelismo vai organizar melhor o texto e deixar mais fácil o entendimento, tá certo? Um outro exemplo aqui, ó. O que espero das férias? Viagens, praia e visitar lugares diferentes, tá? Então, você tem aqui, ó, a classe gramatical de viagens e de praia, sendo né, substantivos. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Tá aqui, ó. Vou marcar para vocês. Viagens e praia como substantivos, e você vai lá e coloca uma outra classe gramatical no meio, coloca um verbo. Você não seguiu o paralelismo que deveria ter, tá? Então, vai ser descontado na competência 1 do Enem. O correto seria tudo ser substantivo, como está aqui na correção. Deu para entender? Vamos comentar um pouquinho sobre o paralelismo na literatura. Como eu já falei, a gente tem um PDF que vai tratar dele um pouco também, né? Lá na parte das formas, né? Verbais, não, desculpa, das formas da poesia, tá?
E aqui a gente está falando um pouquinho também na redação, mas o foco será lá na parte da gramática, tá certo? Então, na literatura, ele vai ser usado como uma forma de trazer algo cômico ao texto, tá? Então, não vai ser considerado erro, porque os escritores e poetas têm licença para isso, tá? E pode proporcionar também a musicalidade dos poemas, como faz as figuras de linguagem, tá? Então, a gente vai falar aqui do paralelismo anafórico, tá? Que vai ter a mesma explicação da figura de linguagem chamada anáfora, que a gente vai repetir, tá? A mesma estrutura dentro de cada verso, tá? Então, nós temos aqui no exemplo dessa poesia de Manuel Bandeira, ó. O era uma estrela vai ser repetido em praticamente todos os versos. Isso ajuda na musicalidade do poema. Deixa eu tirar. Então, para relembrar, a gente retomando aqui as exigências da competência 1 sobre os desvios gramaticais, o paralelismo sintático, tá? Ele é um recurso muito usado para promover a progressão textual. Já ouviu falar isso? O seu parágrafo tem que ter progressão textual, uma ideia precisa se encaixar na outra e ser desenvolvida. Então, você tem que prestar atenção nessa parte, tá certo? Então, quando você não faz isso, você deixa o texto com problema de coesão e coerência. Agora, essa parte do paralelismo não está sendo cobrada apenas na redação, não. Muitos concursos cobram também na parte da gramática, tá? Um outro desvio muito comum dentro das redações é a concordância verbal e nominal. Mais uma vez, o foco aqui não vai ser da gramática, só vou colocar exemplos pontuais para que quando você estiver fazendo a sua redação, você precisa, na hora de revisar o texto, pensar nisso, tá? Então, a gente tem que prestar atenção quando nós temos sujeitos, tá? Muito longos. Aí a gente fica com problema na hora da concordância. E também quando a gente tem a inversão entre sujeito e predicado, tá? Vou colocar um exemplo de cada um desses daqui para a gente poder observar os problemas. Então, nós temos aqui, ó. Geralmente, né, as pessoas sabem qual é a relação entre o sujeito e o predicado e sabem que tem que haver concordância. Mas quando isso acontece de maneira, né, muito distante, o sujeito ou o sujeito é muito grande do seu verbo, as pessoas tendem a errar a concordância. Vamos observar esse exemplo aqui. Eu coloquei aqui direitinho, tá ok? A segunda colocada em todas as pesquisas tem precisamente a que venceu a eleição primária no partido. Então, a pessoa provavelmente aqui, ela fez a concordância com o nome que estava mais próximo do verbo. Então, vocês estão vendo aqui, ó, tá no plural. Então, isso aqui está errado, tá, pessoal? Só para constar, ela fez a concordância com o verbo no plural. Quando você acentua essa forma, está dizendo que ela está no plural, certo? Então, a gente tem aqui, não tem problema você usar sujeito longo. Agora, você tem que prestar atenção, porque senão você pode cair na armadilha de errar a concordância, tá? Então, esse distanciamento pode ser prejudicial. Então, como ficaria a forma correta, né, de concordância desse sujeito longo? Olha, a segunda colocada, que é o nosso sujeito, tá? Em todas as pesquisas, é o núcleo do sujeito, a segunda colocada. Tem precisamente a que venceu a eleição primária no partido. Deixa eu tirar aqui que eu fico rabiscando tudo, tá ok? E quando acontece da inversão do verbo com o sujeito? A gente tem que prestar atenção que sempre vai prevalecer, tá? A concordância normal, não importa se você inverta ou não, tá? Tradicionalmente, a gente vai usar a ordem, né? Sujeito, verbo e seus complementos. A ordem canônica que eu tô sempre falando, né, com vocês lá em sala de aula. Falar isso, que saudade da sala de aula. E quando a gente faz a inversão, a gente vai ter que manter aquela regra tradicional de concordância, tá? Então, vamos ver aqui como ficariam essas frases. Ó, notem que estão sublinhados todos os sujeitos, tá? E eles não estão na ordem tradicional, na ordem canônica, ou seja, no início da frase. As pessoas, às vezes, né, têm muita dificuldade para analisar quem é o sujeito quando não está na ordem, tá certo?
Então, vamos analisar a primeira aqui. Ficaram provadas, sem sombra de dúvida, todas as ameaças. Então, qual seria a ordem tradicional? Todas as ameaças ficaram provadas, sem sombra de dúvida. O próximo. Nesse mesmo lugar tiveram início as discussões. Então, na ordem tradicional, na ordem direta, seria: as discussões tiveram início nesse mesmo lugar. A próxima aqui. Foram descartadas, vez por todas, todas as esperanças de retorno ao cargo ocupado. Então, na ordem direta, todas as esperanças de retorno ao cargo ocupado foram descartadas, vez por todas. A outra. Por trás de tudo o que está acontecendo, existem mentiras e deslealdades. Então, na ordem direta, mentiras e lealdades existem por trás de tudo o que está acontecendo. Bastam apenas 2 minutos para dizer que a amo. Então, como seriam 2 minutos para dizer que a amo, bastam apenas. Tá? É estranho, mas é uma das maneiras que você poderia organizar aqui. Faltam informações adicionais neste texto. Poderia ser, né, na ordem direta, informações adicionais faltam neste texto. Certo, pessoal? Comentando sobre agora, né, sobre os desvios de escolha de registro. O que é o registro? Na nossa aula de gramática, a gente vai estar comentando sobre isso, tá? O que é registro, formal, informal, direitinho. Quero que vocês deem uma olhada lá. O vídeo ainda não foi postado, mas assim que for postado, você dá uma olhadinha na parte gramatical, tá? A gente tem que levar em consideração que o texto dissertativo argumentativo, ele deve ser escrito de maneira formal, usar o registro formal da língua, tá? Então, a pessoa que fica usando marcas de oralidade, bem, né, tá, ou como se ela estivesse conversando, né, com um colega no bar, né, ou na escola, deve ser evitado, tá? Então, fica inadequado você fazer essa transcrição do dia a dia no texto de um concurso, tá bom? E sobre as gírias é algo extremamente proibido nas redações, tá? Então, nós temos aqui, ó, um exemplo. Diante de uma frase como os usuários de internet no Brasil não têm nada a ver com os usuários americanos, a gente tem um problema de convenção de escrita. Falta de acento na forma verbal tem, desvio gramatical de concordância, os usuários, tudo que a gente já falou antes, tá? Nos PDFs anteriores e nesse também. E de desvio de informalidade, marca de oralidade, pelo uso da expressão ter a ver com sentido de ser parecido, ou ter comportamento semelhante. Outros exemplos aqui de escolha de registro, a gente tem um monte, um bocado, é isso, né, tá, beleza, né, formas da internet, o BLZ, que são as abreviações, né, o uso de diminutivos e aumentativos, basiquinho, então, as reduções pra, pro, né, o P com a barra oblíqua aqui, tá no lugar de para, tá certo, pessoal? Então, tudo isso tem que ser evitado, você será descontado dentro da competência 1. Vamos tratar agora dos desvios de escolha vocabular, tá? O que é isso? É quando a pessoa não presta atenção no significado da palavra que ela quer escrever e ela acaba usando uma palavra que parece com outra, mas o contexto é totalmente diferente, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, como, por exemplo, aqui, ó, vou mostrar para vocês, a pessoa usou a palavra conjunturas, tá? No lugar de conjecturas. Apesar de se parecerem, essas palavras têm significados diferentes. Aproveita, pega o dicionário, dá uma olhadinha e anota aí o significado de uma e de outra, para que você não venha errar também, tá? E acontece também dela inventar uma palavra que não existe na nossa língua, tá? Lembrando que isso é permitido quando você vai fazer um texto literário, uma poesia, enfim, até que os escritores, os poetas, eles têm permissão para isso. Agora, um texto do tipo dissertativo argumentativo, isso será penalizado na competência 1. Por exemplo, a pessoa vai escrever registramento, né, que ela lembra do verbo registrar, ou emboramente,
que existe a conjunção embora, mas não existe emboramente, tá ok? Então, cuidado para que você não fique inventando palavras que não estão dicionarizadas. Agora, comentando sobre a estrutura sintática, é importante que você lembre dos conceitos do que é frase, oração e período, tá explicadinho aqui, para que você possa relembrar esses conceitos gramaticais imprescindíveis para que você consiga fazer um bom texto, tá? A gente está trabalhando com isso porque a estrutura sintática de um termo vai influenciar diretamente no entendimento do que você escreve. Então, podem acontecer, quando a pessoa não domina esses conceitos, né, a pontuação, enfim, dois problemas. O primeiro é o truncamento, tá? O que é o truncamento? A pessoa, ela vai colocar um ponto final, separando, no caso, em dois períodos, o que deveria ser um período só, tá? Então, ela vai truncar, ela vai quebrar ali o raciocínio da leitura. Um outro problema é exatamente o contrário desse, que é a justaposição, onde deveria existir o ponto continuativo, a pessoa continua escrevendo como se nada tivesse acontecendo, tá? Então, ficam ideias umas em cima das outras, por isso que é chamado de justaposição. Vamos observar aqui os exemplos que podem acontecer, tá? Muito comuns, inclusive. Na primeira frase aqui, ó, a indústria cinematográfica no Brasil tem crescido a passos largos e dado oportunidades para todos que trabalham nela. Um erro muito comum e infelizmente muito grave é quando a pessoa separa o sujeito do predicado, né, de todo o predicado com a vírgula. Isso não deve acontecer, ok? Agora, uma falha de estrutura sintática. E dado oportunidades para todos que trabalham nela, o que tem gerado empregos, aqui o problema já foi, né? A pessoa colocar uma pontuação onde não deveria existir. Tudo isso aqui deveria ser o mesmo período, tá? E a pessoa vai e coloca a pontuação. Quando você escreve, você tem que ler e perceber que quando você faz isso, você não dá continuidade ao raciocínio. A pessoa não entende o que estava sendo escrito ali. Outros exemplos sobre isso aqui, olha. Indústria. É sabido que o público que deveria ter acesso a muitos filmes que retratam sua própria cultura, não. Então, aqueles conceitos, né, que você tem na gramática de oração subordinada substantiva, tá? A gente não pode usar a vírgula aqui depois desse que, certo? Do lado, um outro exemplo. Ter acesso às salas de cinema na maioria das vezes. Só consegue assistir ao filme. Aqui a gente tá com problema por falta das vírgulas. Como foi colocado aqui, ó. Essa expressão, na maioria das vezes, ela deve estar entre vírgulas. Tá certo, pessoal? Vou tirar aqui. Olha o outro exemplo. Só consegue assistir ao filme quando passa na televisão. Sem dúvida, a experiência na televisão é outra, tá? Então, a gente está aqui, ó, com a vírgula sem o uso correto da mesma, tá? A gente tem ideias justapostas. Aqui deveria haver um ponto, certo? E a pessoa continua o período normalmente, como se o período fosse uma coisa só e na verdade não é. Deveriam ser períodos distintos, diferentes. A competência 1 também vai penalizar, tá? Os parágrafos com um único período. O que seria isso? É quando a pessoa faz lá um parágrafo de várias linhas, né? Ela começa com recuo e só vai ter pontuação lá no final, quando já é ponto parágrafo. Então, ou seja, ela terminou todo o parágrafo sem fazer uma pontuação sequer. Isso é descontado também, tá? Então, vamos ler aqui uma estrutura sintática excelente. O que é considerado, tá? Foi tirado lá do próprio guia do participante, né? O manual do Enem. Então, a gente vai olhar aqui que não tem desvios, nas falhas, tá tudo perfeito. Vamos ler aqui, para que vocês possam entender, tá? Um parágrafo bem desenvolvido, porque às vezes você não tem nenhum erro de pontuação ou de paralelismo e tudo, mas seu parágrafo tá muito simples, tá? Você tem que conseguir escrever e chegar nesse nível aqui. O Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal
Isso se dá porque, ainda no século XXI, existe uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres, contrariando a célebre frase de Simone de Beauvoir, né? Não sei a pronúncia correta do nome dela. Não se nasce mulher, torna-se mulher. A cultura brasileira, em grande parte, prega que o sexo feminino tem a função social de se submeter ao masculino, independentemente de seu convívio social, capaz de construir um ser como mulher livre. Percebam, né, que aqui nós já temos vários períodos dentro do mesmo parágrafo, tá? Dessa forma, os comportamentos violentos contra as mulheres são naturalizados por estarem dentro da construção social advinda da ditadura do patriarcado. Consequentemente, a punição para esse tipo de agressão é dificultada pelos traços culturais existentes e, assim, a liberdade para o ato é aumentada. Então, você pode perceber que para conseguir gabaritar a competência 1, que a meu ver é a competência mais difícil de se gabaritar, não basta apenas não ter erro de acentuação, ortografia, pontuação. Você também tem que ter complexidade dentro do que você escreve. E de onde virá essa complexidade? Das outras disciplinas. Você pode ver que aqui a gente tem várias citações de termos sociológicos, tá? Filosóficos. Então, você precisa ler mais para que você consiga escrever bem dentro da complexidade que é exigida. Para a gente terminar aqui, ó, é preciso observar aquilo que foi ensinado ao longo de anos de escolarização e consolidado no término do ensino médio para conseguir a nota máxima na competência 1. Então, as pessoas têm a ilusão, não, vou me preocupar com isso só no terceiro ano. Não, tá? Vai ser cobrado o que você aprende. Lembra que a gente já comentou nessa mesma parte da competência 1 até a separação de sílabas, né? No final da linha, lá na translineação. Coisa que você aprendeu na antiga quarta série, certo?